Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Com 2 meses de... Ué? Gente... Boa tarde, internauta. Eu sou Ana Paula Piedade. Começa agora mais um Saúde em Pauta Online. Você que está aqui no chat da UTV já pode mandar suas perguntas, experiências. Hoje falando sobre bullying e a violência nas escolas. Para isso nós temos aqui o Thiago Arikawa. Ele é conselheiro do CONDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ele é também responsável por desenvolver vários trabalhos voltados à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ana Paula. Temos também o pedagogo Gilney Dias Maciel, ele é coordenador do projeto Tosco em Ação, que é um programa de combate ao bullying e à violência. Boa tarde, Gilney. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, internautas. É um privilégio poder estar aqui. Obrigado, o prazer é todo nosso. Bom, eu acho que a gente pode começar falando do termo, da denominação bullying. O que é bullying? Bom, bullying é um termo que se aplica a uma forma de violência. É necessário que se diga que o bullying é uma forma de violência. É um termo que se aplica à forma no sentido de depreciar a pessoa, ou a pessoa que está ao nosso lado, ou a pessoa que convive conosco, e a partir daí se aplicou esse termo. Quando a gente fala bullying, necessariamente é no ambiente escolar, e fazendo algumas pesquisas eu identifiquei algumas associações do bullying ao assédio escolar. Mas em outras pesquisas eu já vi que isso pode acontecer no ambiente de trabalho, numa igreja, quer dizer... Mas geralmente os casos são percebidos dentro da escola? Eu diria que o bullying ele pode acontecer em qualquer ambiente, envolvendo qualquer tipo de pessoa. Contudo, é na escola, Ana Paula, que a gente tenha assim, a manifestação mais clara dessa forma. E basta a gente se lembrar dos momentos ou dos anos em que nós estávamos sentados nos bancos escolares, e a gente identificar um pouco aqueles colegas, ou um ou outro, que chamavam a atenção pelo jeito de ser, pela forma física, enfim, tinha alguma particularidade e eram alvos de ridicularização por parte dos outros colegas. Então, é no ambiente escolar que isso se torna mais propício. Porque ali nós temos alunos e temos pessoas de diversas origens, diversos segmentos, morando em diversos bairros. Então a gente tem uma aglomeração. Uma aglomeração que é favorável, vamos dizer assim, entre aspas, né, favorável à existência dessa forma de violência. Entendi. E qual é o perfil do agressor? Bom, o que a gente tem percebido no nosso trabalho é que o agressor, o perfil dele está muito relacionado àquilo que ele viveu. Então, alguém que viveu ou alguém que sofreu alguma forma de violência, ele acaba replicando isso em algum momento da sua vida. Como nós falamos, o ambiente escolar, por ser favorável a isso, ele acaba replicando, ele acaba colocando isso dentro do ambiente escolar. Ele se torna, vamos dizer assim, uma liderança negativa dentro desse ambiente, e a partir daí é praticada essa forma de violência. Então, ou seja, é uma extensão do que ele passa em casa, geralmente, né? Um reflexo. Acaba sendo ou não. A gente, enquanto educador, a gente costuma dizer que o que acontece na escola é um reflexo, uma extensão do lar. E então, naturalmente, não pode ser diferente. A questão bullying ou qualquer outro tipo de violência, ela é uma extensão, um reflexo da desarmonia, das dificuldades pelas quais as famílias hoje passam. Tá, entendi. Geralmente, quem comete essa agressão, esse ato, é um menino ou menina? É possível? Bom, a gente tem dois grupos. O grupo que mais, assim, é o autor, o que age com relação ao bullying, naturalmente que são os meninos. Os meninos têm esse perfil. Contudo, as meninas não ficam muito longe. Elas são os maiores alvos. Os maiores alvos, o grupo que é mais, assim, alvo do bullying são as meninas. Mas elas também não, hoje... infelizmente,
já não se há muita diferença entre a prática do bullying dos meninos, entre os meninos e entre as meninas. As meninas têm as formas delas, têm os mecanismos de prática de bullying, que é diferente em alguns momentos dos meninos, mas há, sem dúvida que há, e quase na mesma proporção entre meninos e meninas. Entendi. E você é coordenador do projeto Tosco em Ação, é isso, que é esse livro aqui. Queria que você explicasse pra gente, depois eu vou mostrar o material aqui. Ele foi implantado inicialmente em Campo Grande. Tá. E como é que funciona esse projeto? Bom, esse projeto ele foi desenvolvido ao longo de 3, 4 anos. Ele parte de um livro, o livro que você tem aí em mão, do livro Tosco. E nesse livro é contada uma história, e a partir dessa história é desenvolvido o projeto. Ele foi iniciado primeiro na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, com cerca de 40 mil alunos. Depois foi estendido para outras localidades do nosso país. Nós tivemos já projetos em Teresina, ampliamos ele para o estado do Mato Grosso do Sul, e hoje ele está em fase inicial de aplicação em Curitiba, Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Nós devemos ter um projeto no segundo semestre também no estado do Maranhão, e em parceria aqui com o Thiago, nosso amigo, a gente deve estar implantando o projeto aqui em uma das escolas da nossa capital. Como é que está isso, Thiago? Você está trazendo esse projeto para cá, é isso? Isso. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, professor Juninho. Como eu estava na presidência da Comissão de Políticas Públicas do Conselho Estadual de Direito da Criança, me apresentaram o Gilney, o Júnior e o Projeto Tosco. Porque a gente enfatiza muito na implantação de políticas públicas que vá garantir, né, o direito da criança, que a gente chama de um sistema de garantia de direitos. Nesse sistema de garantia de direitos, quando ele falha, você precisa de algum outro instrumento que intervenha nisso. E aí, na questão do bullying, me apresentar esse projeto, que eu nunca tinha visto um projeto tão bem elaborado. Não só no sentido de você ter um material didático que vai na mão do aluno, mas de existir uma metodologia, em que a escola não se sente perdida, em que a escola pega esse projeto e consegue adotar esse modelo para adequar no dia a dia dessa escola, e aí vai pegando, né, quais são os casos, e vai também colhendo os resultados desse projeto. Então achei interessantíssimo, e aí como eu estava na presidente da Associação Consciência e Cidadania, a gente resolveu implantar o projeto. Você se interessou pelo projeto e está trazendo isso para São Paulo. Ah, bem legal. Depois a gente vai falar mais disso. Mas como é que é? É um livro que é distribuído aos alunos, professores, e estendido aos pais também. Explica pra gente, Gilney. Bom, ele é um livro, ele é distribuído aos alunos. Todos os alunos que participantes do projeto recebem o seu livro. Afora isso, tem um material que você tem aí em mãos, chamado Compreendendo o Tosco. É um material de apoio aos Inclusive, professores. bonitinho, vem aqui numa pastinha, numa malinha aqui, e aí vem o Tosco, inclusive da editora Alvorada, né, a publicação, com um material aqui para os alunos, e tem Compreendendo o Tosco, que é o material de apoio ao professor, orientações didáticas, e mais material aqui falando da editora, e o livro, que é uma história, uma história de um menino, um menino comum, como muitos que nós encontramos em nossas escolas. Certo. Um menino que tem problemas familiares decorrentes de relacionamentos conflituosos dentro de sua casa, e a partir daí ele vai crescendo com isso, e como nós já falamos, em algum momento todos nós, e não é só um menino da história, todos nós temos a tendência de replicar, de repassar as nossas vivências. E isso faz com que o menino da nossa história, ele no ambiente escolar, ele encontre o local propício para isso. O local propício para ele dar vazão a toda aquela violência que ele sofre no ambiente doméstico. Ele encontra no ambiente escolar esse local. E aí, então, a história acontece. Eu não vou contar a história toda do livro. Claro, porque aí para que instiga a leitura, sem dúvida alguma. Para que os nossos internautas possam ler o livro. Mas ele é bastante interessante. Ele foi pensado para ser um livro de fácil leitura. Uma linguagem simples. Uma linguagem simples. Porque hoje, infelizmente, nós ainda não temos, no nosso adolescente, no nosso aluno, a gente não tem aquele hábito, aquele gosto, aquele prazer da leitura. E isso faz com que muitas vezes a leitura do livro, antes de qualquer coisa, seja um desafio dentro do ambiente. E ele é bastante ilustrativo, eu estava olhando aqui, né? Ele tem algumas ilustrações.
ele tem alguns capítulos curtos, ele tem uma história que prende. O autor ele foi muito feliz nessa concepção, no sentido de proporcionar ou de fazer com que esse material chegasse aos alunos e que ele fosse fácil. E tem uma fala do autor que eu gosto muito, o Dr. Gilberto Matti, e ele fala assim, nós temos muito material que fala do adolescente, nós temos muito material que fala para o adolescente, mas nós temos pouquíssimo, ou quase nenhum material que fala com o adolescente. Então o objetivo a que se propõe esse material é falar com o adolescente, é explicar para ele, colocar para ele algumas situações, sem entrar no campo do conselho, sem entrar no campo da bronca, mas entrando num campo de uma autopercepção, onde ele pode se enxergar e se identificar com um ou outro personagem do livro e a partir daí estabelecer uma relação de causa, consequência e dar quem sabe, um início, criar um momento propício para uma mudança, para uma ruptura de uma situação em que ele vive. Correto. E como é que é a metodologia? Como é a implantação efetiva desse projeto na escola? Bom, esse projeto, ele chega à escola, num primeiro momento aos professores. Os professores recebem a partir do material Compreendendo o Tosco, que nada mais é do que uma compilação de situações que ocorreram na escola e que foram repassadas ao material, ou seja, é um manual prático daquilo que já deu certo com relação ao projeto. E a partir daí o professor recebe uma capacitação no sentido de entender o livro, de entender a proposta do projeto e entender algumas formas, alguns aspectos de se trabalhar. Claro que o professor, dentro da sala de aula, dentro da realidade escolar, ele precisa ter a liberdade para conduzir a sua atividade. Ele sabe os alunos que tem. Ele sabe quais são os alunos que são agentes do bullying. Ele sabe quais são os alunos que são alvos do bullying. Ou seja, o professor tem essa percepção. Muitas vezes ele não tem a ferramenta para tratar isso, mas ele tem essa percepção. E a partir daí, então, de todo esse momento de capacitação, o projeto chega aos alunos, é respondida uma pesquisa, os alunos, uma pesquisa de diagnóstico, para que a gente tenha condições de perceber o momento em que o aluno se encontra e possa nortear algumas ações. E então o professor começa a realizar o trabalho efetivo em sala de aula. Depois desse trabalho realizado, claro, esse é o cerne do projeto, né? O trabalho com o aluno ali na sala de aula, o aluno se identificando, verificando algumas coisas relacionadas ao seu comportamento, à sua atitude, ao seu relacionamento aluno-aluno, relacionamento professor-aluno. Então algumas coisas vão acontecendo no decorrer do projeto. E lá no final, uma pesquisa pós-projeto, para que a gente possa estabelecer alguns parâmetros de comparação e a partir daí ter condições de mostrar para as autoridades o que efetivamente aconteceu em relação ao projeto e mostrar também algumas informações que podem nortear ações voltadas para o combate dessa forma de violência dentro do ambiente escolar. Inclusive, a gente já está com participação aqui de internauta. O César, ele faz uma pergunta para o Tiago, e eu acredito que, inclusive, a sua intenção em trazer esse projeto para São Paulo já justifica a resposta que é a pergunta. Mas ele fala o seguinte, Tiago, você não acha que o Conselho deveria ter uma presença mais efetiva nas escolas a fim de inibir a prática do bullying? Exatamente isso que você está trazendo para São Paulo, né? Isso é como eu havia dito já anteriormente a respeito da política pública, né? Eu acho que o projeto é importantíssimo. Só que o conselho, se você for ver enquanto âmbito de conselho estadual, somos em 20 conselheiros. Nós não temos abrangência para implantar o projeto. Então a política pública é necessária para isso, para que seja um bem comum, né? Já os conselhos tutelares, nós temos aqui 5 conselheiros tutelares em cada conselho. Eu estou falando da realidade da cidade de São Paulo, né? Tem cidades que têm inteiras 5 conselheiros tutelares. E tem uma demanda muito grande, porque o bullying é um dos problemas. Então, enquanto a gente não tiver isso como política pública adotada pela Secretaria de Educação, né, para implantar esses modelos, a gente perde espaço. Porque nunca você vai conseguir, pelo voluntariado, pelas associações sem fins lucrativos, um projeto tão abrangente para toda a rede, né? E aí eu acho que é importante a gente avaliar isso. Porque nós, como conselheiros da criança, a gente cuida de um aspecto específico, que é a criança ou adolescente. Só que a gente precisa da ferramenta da política pública para que isso se torne uma realidade nas escolas. E como o Gilney falou, né, não só no bullying, mas toda a violência, a criança ela faz isso, né? Ela sofre
e futuramente ela vai reproduzir. Casos, inclusive, de exploração sexual, violência sexual. A criança ou adolescente sofre, e aí, a partir de um momento mais tarde, ele passa a ser o agressor. O agressor, certo. E o paulistano pergunta também por que o fenômeno bullying tem aumentado muito nas escolas nos últimos anos. Ou será que tem aumentado? Já acontecia? Ou isso tem sido mais frequente? As pessoas têm abordado mais o assunto? Né? Eu devo deixar que o Thiago fale um pouco a respeito disso. Depois a depois gente pode falar da nossa experiência. Depois eu vou pedir para o Gilney aqui, porque são aspectos delicados. Né? Eu costumo dizer que esse ano são 22 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando nasceu o Estatuto da Criança, a gente pensava assim, tem coisas que são exageradas. Né? Hoje, você olha a situação, por exemplo, da pedofilia, parece que é moda. Não é que é moda, é que existia aquilo que a gente fala popularmente, uma sujeira escondida embaixo do tapete. Então o que acontece? Quando você começa a abordar, você começa a descobrir isso. E o bullying, assim, é uma coisa que eu acho que desde a época dos meus pais, talvez dos meus avós, sofriam isso. E acho que é um avanço da sociedade. Era camuflado, será? Acho que nem é camuflado, acho que foi tratado como algo comum, corriqueiro. E a partir do momento que você vai amadurecendo enquanto sociedade, a gente vai descobrindo e aí a gente tem que começar a tratar. E aí quando você começa a dar um exemplo, né, de que existe o problema, de que existe uma solução, de que está errado, essa consciência traz à tona esses alunos que são vítimas e acaba depois buscando uma ajuda. Então vai aparecendo, isso é o que a gente vai constatando, mas o Gilney deve ter dados mais técnicos aqui, então vai ajudar a gente melhor. Por favor, Gilney. Não, o que a gente percebe hoje é que hoje a gente tem números que dizem que cerca de 85% dos alunos em algum momento sofreram algum tipo de bullying. Agora, é um número muito alto. É um número alto, é um número significativo. É um número significativo. Mas ele não é um dado que a gente pode dizer assim, novo. Ele é um dado. Ele é um dado que se tem, mas ele não é um dado novo. Basta que nós nos lembremos da nossa vida escolar. Eu, enquanto aluno, sofri bullying. Só que na minha época era encarado como algo, como o Thiago falou, normal. como algo normal, como algo que nós tínhamos que superar, que fazia parte da nossa experiência escolar e que superar isso iria produzir um determinado crescimento. Mas o bullying existiu e sempre, desde sempre, vamos dizer assim, o bullying existiu dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque é um ambiente de diferenças. E as diferenças, elas não são tratadas agora que há toda uma conscientização, há todo um trabalho na busca do trato das diferenças e do respeito às diferenças. Mas as diferenças, elas sempre foram motivos de chacota, alvos de ridicularização. Enfim, alguém diferente sobre algum aspecto, sobre algum prisma, ele sempre era alvo de ridicularização. Nós chamávamos de ridicularização, nós chamávamos de sarro, de gozação, conforme o nome, a época, o local. Mas, de qualquer forma, isso era bullying. E o que se tem hoje? Se aumentou, se incrementou esse número? Não. Hoje tem, eu diria que uma associação do bullying à questão da questão do uso de drogas, a questão, quem sabe, das dificuldades socioeconômicas, da questão da violência, toda uma conjuntura de fatores que fazem com que hoje a agressão física ela esteja muito próximo, a violência física esteja muito próximo da violência bullying. Que no nosso tempo a gente convivia com a violência bullying, vamos dizer assim, e ela às vezes acontecia o ano todo sem acontecer a violência física. Hoje, elas estão muito próximas, elas acontecem muito próximas uma da outra. As tensões sociais permitem isso. Então o que a gente tem? A gente tem uma ridicularização que começa e que em pouco tempo, pouquíssimo tempo, acaba redundando numa violência física. A transformação da forma da violência. A violência, a ridicularização, para a violência agressão, para a violência ataque físico, para a violência até morte, enfim. Nós temos situações aí tristes, mas infelizmente temos frutos de ridicularizações que alguns anos atrás eram tratadas de outra forma, mas que hoje chamam muito mais atenção, naturalmente, e precisam, como o Thiago falou, e como é a nossa consciência, precisa de uma ação mais efetiva, mais contundente dos órgãos públicos
para que isso seja tratado. Sim, sem dúvida alguma, como talvez até um problema de uma questão pública, né? Isso se estende, assim, vai além das fronteiras brasileiras, né? Eu estava lendo uma pesquisa que fala nos Estados Unidos, acho que uns 2, 3 casos lá, em que vítimas de bullying cometeram suicídio, quer dizer, é algo muito sério essa questão, né? No Brasil tem algum registro? Vocês têm conhecimento de algum caso que... A gente não tem uma informação, não chega a ter uma informação assim detalhada, ampla, porque não são dados que sejam interessantes a gente divulgar ou mostrar, o poder público mostrar. Às vezes o poder público está repleto de boas intenções, de estar fazendo ações, está se movendo para resolver essa questão, mas ainda tem no seu cerne algumas dificuldades e alguns problemas, e isso faz com que esses números, às vezes divulgados na melhor das intenções, sejam mal interpretados. Quer dizer, o poder público está trabalhando, está conduzindo uma ação para resolver ou para tratar essa questão, e às vezes nesse meio tempo apresenta um número e esse número pode ser mal interpretado. Eu estava lendo também sobre o assunto e achei algo interessante aqui, vocês podem discordar, complementar, que diz o seguinte: uma agressão, para que seja considerada bullying, precisa haver 4 fatores. A intenção do autor em ferir o alvo, a repetição da agressão, ou seja, precisa ser uma atitude contínua, a presença de um público espectador e a concordância do alvo em relação à ofensa. Vocês concordam com isso? Eu gosto de dizer que a brincadeira, o que é uma brincadeira? Uma brincadeira é quando existe a pessoa que faz a brincadeira e a pessoa que é alvo da brincadeira e aceita e entende aquilo como brincadeira. O bullying da mesma forma. A pessoa que pratica o bullying, ela precisa ser alvo da atenção das pessoas ao seu redor. Ela quer chamar atenção. Quer chamar atenção. Aquela coisa de... e eu tenho andado com o autor do livro por nosso país aí, eu vou abrir um parênteses aqui, e ele fala com muita propriedade de alguns aspectos relacionados, até porque a área dele é a psicologia, e ele fala com muita propriedade de alguns aspectos. E essa questão, em algum momento, ele cita Paulo Freire a respeito da vocação ontológica de todos nós, que é de ser alguém. Ou seja, nós temos essa busca de ser alguém. E quando isso não é possível dentro dos parâmetros e dentro dos aspectos positivos, ou seja, quando alguém não pode ser o melhor da turma, o mais estudioso, o mais inteligente, ele vai procurar ser isso pelo lado negativo. Então ele vai procurar ser o líder negativo. A história do livro retrata isso. E essa busca pelo lado negativo faz com que ele seja o agente do bullying. Ou seja, ele vira o centro das atenções a partir de uma ridicularização a um outro colega que está ali. Tem a Ana também, está aqui online, obrigada pela sua participação. Ana, ela pergunta, como vocês veem a diferença de bullying? Na verdade, vocês já até falaram, né? Mas acho que essa questão de hoje, as pessoas trazerem à tona o assunto. Mas ela fala, como você vê a diferença do bullying há 15 anos e hoje? O que mudou? Na minha concepção, eu falo de uma experiência pessoal, não é um estudo científico, mas eu falo da minha experiência de coordenador de um projeto relacionado a esta área. É justamente aquilo que nós falamos, é a proximidade da transformação da violência, vamos dizer assim, ou da evolução da violência, se é que nós podemos usar essa palavra em se tratando de violência. Mas a ridicularização, que às vezes a gente convivia por anos dentro do ambiente escolar, e ela ficava no âmbito da violência, que, vamos deixar bem claro, é uma violência, nunca deixou de ser uma violência, e nunca deixará de ser uma violência, a ridicularização, mas ela ficava nesse âmbito. Hoje, o que acontece? Essa violência, ela se transforma na violência, agressão física com muito mais rapidez. Talvez seja essa a maior diferença. Mas se nós vamos falar de intensidade, de presença, de participantes, nós vamos ter muita semelhança com o que a gente tinha 15 anos atrás. Inclusive, depois a gente vai falar mais sobre o projeto, o que resultou, as consequências boas, acredito, né, positivas do projeto aí nos lugares onde foi implantado. Mas antes disso, eu acho importante a gente até passar um vídeo com depoimento de alguns alunos das escolas. Esses alunos são de escolas de Campo Grande. São alunos de escolas de Campo Grande, onde o projeto já foi aplicado, ele está sendo concluído agora. São depoimentos de alunos que viveram isso e tiveram a sua percepção dentro do ambiente. Então vamos assistir o vídeo agora, com os depoimentos.
O que eu acho também que o autor do livro, ele não quis falar direto assim, você tem que mudar isso. Ele quis, através de uma história legal, assim, da nossa língua, né, da juventude, agora ele quis dizer isso através desse livro, né. Ele não quis dizer, não faça isso, não faça aquilo. Ele falou através de uma história que dá pra gente entender. Então, não é aquela história, a gente não sabe e tal. Então, a gente deu pra entender aquela história na nossa linguagem informal, né, que a gente chama. Estimula a leitura dos alunos e ele fala da realidade que muitos alunos hoje em dia vivem e conseguem um dia sair ou não. Ele fala das amizades, de professores, alunos, escola. Ele fala de casa, porque às vezes o aluno sofre algum problema em casa, ou, como diz no livro, o pai vai embora, ou bebe, bate na mãe. Isso consegue com que os professores façam o aluno desabafar para eles, que possa livrar a mente deles. Porque trata da realidade do que hoje em dia está passando. Os jovens costumam beber, fumar. Quando a gente consegue um apoio, a gente consegue vencer qualquer barreira na vida. Ela leu, ela é da minha sala, é muito amiga nossa. Ela leu, ela gostou e tá hoje aí. É difícil os adultos entenderem os pré-adolescentes, porque o pré-adolescente, ele quer pedir ajuda para os adultos, só que os adultos não entendem muito o universo dos jovens e não dá a resposta certa. É entender melhor os pré-adolescentes, os jovens, né? Porque nessa fase de jovem é que a gente precisa mais de apoio. E a escola está apoiando muito a gente. Isso pode ajudar porque, como qualquer outro jovem, eu mesmo me senti no lugar do Tosco, assim, como se, na hora de ler, como se eu estivesse na história também. Ele mostra a nossa realidade, né? Porque a gente tem 2 caminhos para escolher na vida, o bom e o ruim. E mostra que a gente tem várias oportunidades. Legal, tava aproveitando aqui. Então, na verdade, é bem interessante esse vídeo e ele mostra uma mudança de comportamento mesmo, né? A intenção é que essas crianças, esses adolescentes mudem o seu comportamento. A busca pela mudança de comportamento, ela é muito mais ampla, muito mais complexa que um projeto pode proporcionar. Mas não há dúvida, eu não tenho assim receio nenhum de dizer que o projeto Tosco cria um ambiente dentro da escola para que essas mudanças possam acontecer. Ele cria uma circunstância favorável para o trato, para uma conversa franca, aberta, sem receio, sem pudores a respeito disso. Eu gostaria de citar, algumas semanas atrás, nós vimos na mídia o depoimento da vida da apresentadora Xuxa. E quando ela fez o seu depoimento, a gente percebeu que algumas pessoas se sentiram encorajadas a partir do depoimento. Ou seja, quando algo é trazido, é colocado, é vivenciado, nós incentivamos e mostramos às pessoas que existem mecanismos de ajuda, existem mecanismos de apoio e que os problemas devem sim ser enfrentados, devem sim ser tratados e que a busca pela mudança deve acontecer. Então, cria-se toda uma perspectiva, cria-se todo um clima favorável a isso. Há uma busca de um diálogo que se estabelece a partir do projeto. É um encorajamento, o Thiago aqui... Aconteceu com uma outra pessoa, então aconteceu, né? Quer dizer, não é só comigo que não isso é só acontece. Comigo. Esse não é só comigo, a gente ouve assim muitas vezes. Poxa vida, é algo que acontece com outros também, não é só comigo. E eu me sinto encorajado para tratar essa questão a partir dessa experiência. É muito bom a gente trazer à tona isso e encorajar aqueles que não... Porque realmente, se você não trazer, se você não se expor ou dizer o que está acontecendo para o seu pai, no ambiente escolar, com a professora, para um outro coleguinha que possa te ajudar, você vai continuar sendo vítima daquilo, né? Quer dizer, você tem que trazer à tona, né? E geralmente as crianças, pelo menos por esse projeto, vocês observaram que geralmente as crianças, os adolescentes, costumam levar isso adiante ou não? Ficam retraídos e continuam sofrendo o ato? A grande maioria das vezes, quando não há um ambiente propício a isso, quando não há uma conjunção de fatores que possibilite a criança se sentir segura, que vão dar um apoio, que vão dar apoio, que ela vai ser ouvida, que isso vai ser tratado, que isso vai ser conduzido,
a criança tende a internalizar isso. E quando ela internaliza, quando ela sofre esse tipo de violência, o que acontece? A gente volta àquela situação lá. Em algum momento ela vai replicar isso. Em algum momento ela vai explodir. Em algum momento ela vai colocar isso para fora. É como uma represa que vai enchendo, e se não se dá vazão, e o que se busca com o projeto é dar a vazão de uma maneira correta, mas se não se dá vazão, em algum momento isso explode. Então, a criança, ela tende a ficar fechada dentro dela. Por quê? Porque há o receio, junto com o bullying, eu vou mais uma vez ressaltar aqui, junto com a violência, bullying, vem a ameaça de que, olha, se você se posicionar, se você se colocar, você é mais frágil, você é fragilizado, normalmente o alvo do bullying é alguém mais fragilizado, você vai sofrer consequências físicas. Sim. E aí a tendência é que eu fique dentro de mim, isso que eu guardo isso dentro de mim. Tá ótimo. A gente está com a participação aqui de vários, tem várias perguntas para vocês, mas a gente vai para um breve intervalo e volta já para responder essas questões. Sandro se tornou dependente ainda criança e jogou seu futuro ladeira abaixo. Na adolescência, trocou o trabalho com seu pai por uma vida arriscada, cheia de altos e baixos. O diálogo e o incentivo da família, desde criança, fizeram do Sandro Dias uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora? Sai, você vai fazer. Que futuro você está buscando? Converse com seu filho sobre drogas. Há muito tempo a publicidade faz tudo para nos convencer que os medicamentos anunciados vão mesmo resolver todos os nossos problemas. Mas tome cuidado, porque nem sempre o remédio anunciado no rádio ou na TV é o melhor para o seu caso. Nem sempre os remédios anunciados são a solução para os problemas de saúde. Eles podem causar efeitos indesejáveis e que nem sempre você espera. A sua qualidade de vida não depende só de medicamentos, mas também de estilos de vida saudáveis. Fique atento para as propagandas que prometem a cura para muitas doenças. É como diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Procure a orientação de um médico ou de um farmacêutico. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. Voltamos no Saúde em Pauta Online, hoje falando sobre bullying, a violência nas escolas. Estamos aqui com o pedagogo Gilney e o Thiago Arikawa, que é conselheiro do Condeca, e vários internautas aqui. O paulistano pergunta: quais são as melhores ações para acabar com bullying nas escolas? Bom, Projeto Tosco, é o que a gente falou aqui no começo, que é um livro que é distribuído aos professores, aos alunos também, estendido aos familiares, enfim. É um exemplo nítido de que esse trabalho nas escolas pode dar certo, né? Acho que Campo Grande está sendo uma referência em todo o Brasil, não à toa o Thiago está trazendo esse projeto aqui para São Paulo. Acho que vocês podem reforçar, inclusive, de que maneira as crianças nessas escolas que já foram implementadas o projeto, foi observado algum tipo de melhoria. Os próprios professores, né, antes do programa começar, o Gilney comentou que eles observaram um 10% de redução no absenteísmo por parte dos professores. Não é isso? Então... Quando você cria, Ana Paula, quando você cria um ambiente favorável, é aquela coisa, é um círculo do bem. As coisas vão acontecendo
e elas vão se somando. A partir da aplicação do projeto, a gente pôde verificar nas escolas uma nova concepção em algumas situações. Há uma melhora nos aspectos de relacionamento aluno-aluno, no sentido de respeito, no sentido de valorização. Tiveram escolas que nós fomos conversar pessoalmente, até as merendeiras assustadas, nossa, agora estão fazendo fila, estão quietinhos, organizados, o que aconteceu? Porque, de repente, se criou um termo e se começou a chamar de tosco tudo aquilo que era errado. E eles entendendo que o negócio é não ser tosco. Aliás, aproveita e explica pra gente, por que tosco? Por que tosco? Esse nome, ele foi pensado com muito carinho. E o autor, ele teve lá um insight com relação a esse nome. E ele explica, quando a gente conversa a respeito disso, ele explica o porquê desse nome. Porque tosco não é algo, na sua essência, ruim. É algo, ou alguém que precisa ser burilado, trabalhado, lapidado. Você pega um diamante no seu estado bruto, ele é tosco. Aí se faz a lapidação e você tem uma pedra valiosíssima. Então, a partir daí, se usou esse nome, porque as ações do menino que retrata o livro, elas são ações, acima de tudo, toscas, que precisam ser lapidadas, precisam ser trabalhadas, para que ele possa ter um valor, para que ele possa ser útil à sociedade. E nada mais é do que um processo educacional, na sua essência. O que é um processo educacional? É um processo que faz com que a criança, o adolescente, ele se envolva de tal maneira, ou seja, trabalhado de tal maneira que ele possa, lá no final desse processo, ser efetivamente útil à sociedade. Então, o nome tosco ele foi pensado nesse sentido. E de uma forma mais ampla, em algum momento todos nós somos toscos. Em algum momento todos nós temos atitudes toscas que precisam ser trabalhadas, precisam ser buriladas, precisam ser às vezes deixadas de lado, para que nós possamos crescer nesse aperfeiçoamento. Existem aspectos na nossa vida que são toscos e que precisam ser melhorados. A Ana, ela tá mandando aqui várias mensagens, obrigada, Ana. Ela fala que o avanço tecnológico propicia a propagação e ela fala até o que a gente estava falando aqui na hora do intervalo, do cyberbullying, que a internet é um meio extremamente favorável para a disseminação do bullying, né? Hoje a repercussão, sem dúvida, a repercussão é bem maior de tudo que se faz. O que se faz aqui ecoa lá do outro lado do mundo. E de uma maneira muito rápida, muito avassaladora. Está aí a Luísa que foi para o Canadá, está aí, para a nossa alegria, está aí os grandes virais da internet, para a gente ter a noção do que é o poder da mídia. Então, como a repercussão é bem maior, naturalmente que o que acontece num recanto do nosso país, a gente acaba sabendo e tudo que a gente recebe de uma maneira ou outra nos influencia, ou positivo ou negativamente. Mas sem dúvida que essa é uma colocação bem pertinente. E o Neto também, ele fala, além de um possível isolamento ou queda do rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de trauma. Tem algum estudo, algum caso que identifique um adulto problemático, com problemas psicológicos por conta de bullying sofrido na infância, na adolescência? Com relação a isso, a gente pode dizer duas coisas. Não existem estudos abrangentes com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo que não existem esses estudos abrangentes e que nos deem números confiáveis, isso que o nosso internauta colocou é uma verdade absoluta. Não há como negar que uma pessoa discriminada, que uma pessoa que sofre de bullying dentro do ambiente escolar, ela não tem, num primeiro momento, o seu desempenho escolar afetado, porque a pessoa precisa se sentir bem com ela mesma para se desenvolver, para aprender, para colocar em prática os conhecimentos que obtém. E não há dúvida que essa continuidade ela gera problemas, doenças psicossomáticas. Isso são verdades absolutas, não há como negar isso. E o nosso internauta está coberto de razão quando faz essa colocação. E uma outra posição da Ana é que ela fala que é preciso deixar evidente, claro, que crianças e adolescentes precisam contar com a confiança dos pais, né? Porque às vezes pode, de repente, o aluno, o filho, no caso, chega em casa e fala, eu sofri tal. E aí o pai desconsidera muitas vezes, né? Ou comenta com o professor, quer dizer, o próprio adulto desconsidera isso
E aí isso vai gerar um problema, um transtorno, porque a criança vai continuar passando por aquilo e aí vai... A quem recorro, né? Será que é normal mesmo? Eu preciso me retrair? Bom, a confiança, eu vou esquecer um pouquinho o pedagogo Junê, porque eu também sou pai, Sim. eu também tenho filho em idade escolar, e eu tive uma situação alguns dias atrás e eu procuro conversar bastante com meus filhos, apesar de viajar muito, quando eu estou, procuro valorizar esse tempo. E eu estava conversando com meu filho de 12 anos, e ele fazendo algumas colocações com relação à escola, e eu perguntei, filho, o que está acontecendo? Aí ele ficou assim meio sem jeito de falar, filho, você quer escrever? Eu escrever, o papai lê, a gente enfim, dá uma forma para que ele uma maneira de escrever. Expor, Aí ele pegou meu iPad, abriu lá, e colocando lá, escreve do jeito que você achar escrever. A palavra bullying não é uma palavra afeita ao nosso vocabulário, ele escreveu lá bullying. Ele estava passando por uma situação dessas no ambiente escolar. E eu tratando de um projeto, coordenador de um projeto, com essa situação dentro de casa. Então, se eu não dou vazão a ele, se eu não permito que ele fale, se eu não crio um ambiente para que ele confie em mim, ele pode passar pelo seu histórico, pela sua vida escolar, sem falar isso. É muito importante que os pais criem dentro do ambiente familiar um espaço de confiança, para que a criança chegue em casa, primeiro, ela tenha certeza que o pai ou a mãe vai ouvir. Segundo, ela tenha certeza que o pai ou a mãe vão dar atenção. E terceiro, que ela tenha certeza também que o pai ou a mãe vão agir a partir do que ela fala. Quando ocorre toda essa situação, esses 3 fatores, naturalmente que a criança se sente assim segura de chegar em casa e dizer, pai, está acontecendo isso, mãe, está acontecendo isso, e aí então há toda uma forma de se conduzir, de se tratar. Sim. Agora, Thiago, como é que está essa... Você está trazendo esse projeto para São Paulo, está em implantação numa escola, onde é? Como é que está esse processo? Isso, eu sempre fiz o trabalho com adolescente, com juventude, trabalho de conscientização, e a gente aqui não tem os dados específicos, a gente tinha o conhecimento do problema. Acho que todos nós passamos por isso, né? Ou conosco, ou a gente viu alguém muito próximo ser vítima disso. E aí quando me apresentaram o projeto, a gente fez então uma parceria, né? Através do professor Gilney, do Júnior, da editora Alvorada, para que a gente implantasse um projeto piloto aqui. Eu procurei uma escola da Zona Leste, eu fui aluno dessa escola, e que eu sabia que ali existiam também... Tinham problemas, Tinha problemas, toda escola, na verdade, tem, né? Inclusive a coordenadora pedagógica na época falou assim para nós, né, professor Junei, falou assim, olha, a gente tem aqui um pedido de socorro, porque isso ajudaria os problemas dentro da escola e todo o entorno. Sim, sem dúvida. E o mais interessante é que o problema a gente conhece, hoje tem muito material, tem muita gente comentando sobre bullying, mas como trabalhar isso? Então quando você tem uma metodologia, você passa a ter uma ferramenta para trabalhar com isso. E aí vem como aquela que a gente brinca que é a luz no fim do túnel, né? Onde assim, poxa, todo mundo discute, mas vamos fazer palestra, mas como é que a gente lidar com isso no dia a dia? E aí o Tosco veio como uma solução, né? Eu acredito que do modelo, tanto de uma escola estadual ou de uma escola particular, independente do bairro que você for trabalhar isso, você vai ter focos de bullying, né? Então, esse pontapé inicial do Estado de São Paulo é para a gente sentir como é que isso interage, e a gente vai trabalhar nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, para que isso se transforme em política pública. Como eu já disse, a importância disso se transformar em política pública é enorme. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar em criança e adolescente como um sistema de garantias de direitos. O que é esse sistema? Não é um software, né? Esse sistema é uma cadeia, né, de órgãos e instituições que começa no núcleo familiar. Então, o sistema tem que começar ali. Quem é o garantidor de direito principal da criança e do adolescente? São os pais. Quando o pai falha, quando a escola falha, quando aí você precisa da intervenção, muitas vezes, do conselheiro tutelar, aí você vai na vara da infância, você tem a promotoria da infância, você tem as entidades que cuidam das crianças, é todo um sistema. Então, quando um falha, o outro tem que agir. Quando a garantia do direito não está assegurada, alguém desses agentes tem que agir. E aí você vê na escola, não só como é o propício para acontecer o bullying, porque é mais comum que na igreja, por quê? Porque quando você vai na igreja, quando você vai no clube, eles combinam no grupo de amigos quem eles querem ir. Uhum. Tem essa possibilidade. Na escola não. Por afinidades, né? Na verdade. Na escola não. Escola não. Na escola a gente mistura todo mundo ali, tá todo mundo junto. E aí você começa a identificar esses problemas. Eu acho que aí
a escola passa a ser um dos agentes principais, né? Até porque muitas vezes o agressor ele já vem num quadro que ele é vítima dentro da própria casa, né? Então eu acho que o perfil do educador precisa ser mais abrangente, né? E como é que está essa implantação? Vocês já trouxeram material? Está trazendo? Como é que é? Há reuniões com professores, troca de experiências? Como é que funciona isso na prática, efetivamente? Então, nós fizemos reuniões, né? Nos reunimos, eu, como associação, como ex-aluno, os membros da escola, coordenação pedagógica, o professor Gilney. E aí existe uma série de etapas que precisam ser cumpridas. Depois o professor Gilney pode entrar em detalhes aí, em uma formação dessa metodologia, né? Não é, esses livros não são deixados lá e trabalhados de qualquer forma. Existe uma metodologia. E leva um tempo também. Tem que fazer uma capacitação dos agentes que vão implantar esse projeto. Então tem que casar com o calendário da escola, quais serão os professores. E aí essas datas estão sendo agendadas para a gente fazendo essa implantação. Então leva um tempo para você implantar esse projeto, né? Tá. Porque ele é muito complexo. Qual é a escola, Thiago? A escola chama-se Stephen's Way. Tá. É na Zona Leste. Na Zona Leste, fica no bairro da Vila Ema ali. E aí, por exemplo, se tem alguma diretora, ou mesmo professor de qualquer escola que seja, que tem interesse em implantar esse projeto em São Paulo, como é que funciona? Pode contatar você, o próprio Junei? Como é que funciona esse trâmite? Pode contatar a mim, né? Eu depois vou deixar os dados aí, o e-mail direitinho. O professor Gilney, que eu acho também muito mais indicado aí para tratar do assunto, porque ele vem com... A gente trouxe o problema, né? E aí a editora Alvorada trouxe a solução. Sim, sem dúvida alguma. Quando o Thiago fala, por exemplo, solução, é necessário que se diga, existem ações muito interessantes acontecendo nesse momento, conduzidas por secretarias, por pessoas assim ligadas à educação, que são pessoas que entendem que é um problema que pode, que deve, que não precisa ser varrido para debaixo do tapete. Pessoas que realmente com vontade de trabalhar essa questão. Agora, também não há dúvida que o Tosco é uma ferramenta significativa no trato dessa questão. E há necessidade de uma capacitação dos professores, há uma necessidade de todo um trato prévio para que o projeto aconteça e possa ser assim, útil de uma maneira mais ampla possível. Então, quando se fala, tem que se trabalhar toda uma questão prévia com professores, data, calendário escolar, mas ele é um projeto que ele não fica preso, por exemplo, ele tem que acontecer no primeiro semestre, tem que acontecer no segundo semestre. Cada escola tem a sua particularidade, cada escola tem o seu contexto, cada escola tem a sua realidade, e ele pode e deve ser adaptado à realidade e ao contexto da escola. Porque não há como nós entendermos que uma coisa intocada, ou um projeto que não possa ser adaptado ou mexido, ele possa trabalhar de uma forma ampla em todos os rincões do nosso país. Porque a gente tem, afora a questão comum do bullying, afora a questão do bullying ser um fato comum em todas as escolas de norte a sul do nosso país, a gente tem regionalismos, a gente tem particularidades, a gente tem diferenças estruturais. E tudo isso faz com que a gente tenha que, previamente, fazer toda uma adaptação, toda uma adequação, para que ele seja aplicado da melhor maneira possível. Legal. A Ana aqui está parabenizando o nosso programa, diz que é muito informativo. Obrigada, Ana. E ela cita uma frase aqui que eu acho que cabe perfeitamente nessa questão bullying. Ela diz, é um complicador... Opa, alguém entrou para falar. É um complicador com brincadeiras que machucam a alma. Efetivamente, né? Quer dizer, quando ela diz é um complicador com brincadeiras que machucam a alma, a vítima realmente ela se sente completamente agredida e pode ficar aí banida de seguir sua vida adiante, confiança também, né? Cortada, tudo isso. Né? Só quem teve a alma machucada pode dizer assim com propriedade o que é machucar a alma. Sem dúvida alguma. E talvez seja a pior de todas as dores, seja a dor da alma. Quando você fere uma criança tem a sua alma ferida, você pode estar comprometendo o futuro daquela criança. E o que é pior, você pode estar comprometendo o futuro das pessoas com as quais aquela criança vai se relacionar. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E é uma coisa interessante, né? Porque quando você fere, o bullying fere. Aí o pessoal, mas qual as estatísticas das consequências, né?
Acho que a consequência é como tudo na vida. Você tem adultos que passam por um processo de separação traumático, alguns superam, alguns levam isso mais adiante, mas a questão é, de alguma forma isso machuca. Então acho que a gente tem que agir ali, naquele ponto, né? E aí óbvio que a consequência passa a ser subjetiva, óbvio que existe também, mas é mais subjetiva, porque um supera, o outro fica mais debilitado, mas que fere, fere. E aí eu acho que a gente tem que agir. Acho que você pode citar para a gente, Junei, as consequências, né? As estatísticas de sucesso da implantação desse projeto nas escolas. Quer dizer, vocês têm esses números? Bom, a gente tem alguns números. Na verdade, as pesquisas, quando elas são realizadas, elas são repassadas, os resultados, para as secretarias, como elemento norteador de ações voltadas para isso, voltadas para essa questão. Mas a gente tem alguns números bem significativos. A gente tem a informação de que hoje cerca de 75% dos livros entregues são lidos de capa a capa. Tá? Nós temos a informação que diz que 85% dos livros entregues são lidos por uma terceira pessoa. Nós temos mudanças significativas, uma redução de 10% no absenteísmo de professores, dado a situação de uma melhora no relacionamento professor-aluno. E outras informações, assim, que são de propriedade das secretarias com as quais nós trabalhamos, mas que são bastante significativas no sentido da melhora do ambiente escolar. A Ana cita aqui os exemplos de Edmar e dos garotos de Columbine, que tiveram reações extremadas, que acabam sendo um alerta para os educadores, né? Eu só queria passar rapidamente o vídeo, Rap da Mudança, que os alunos de Campo Grande também que realizaram, né? Depois que foram submetidos ao projeto. Esse é um vídeo que está no Face, no nosso Facebook, tá? Facebook/Livro Tosco. É um vídeo que está no YouTube. E a partir do nosso site também, se alguém quiser entrar em contato. Vamos passar rapidinho para o pessoal assistir. Tá bom, vamos lá. Tchau, mãe! Na periferia, ando de chinelo rasgado, como de vez em quando, assim é o meu dia. E o dia vem e o outro vai, como o tempo, o sol, as horas. Me pego sempre pensando, cadê minha mãe, cadê meu pai? Até parece que o mundo me deixou, estudo porque tenho que estudar. Vago, porque não tenho onde parar. Cadê o amor que no meu jardim só plantou espinhos? Onde está a flor? E onde está a flor? E onde está a flor? Vivo na periferia, ando de chinelo rasgado, como de vez em quando, assim é o meu dia. Mais um dia saio dessa, não culpo mais ninguém. Eu vou melhorar, e não tem jeito. Minha única saída é estudar. A saída é estudar. Vivo na periferia, ando de chinelo rasgado, como de vez em quando, assim é o meu dia. Bem interessante esse trabalho que os alunos realizaram, né, de escolas lá de Campo Grande. Bom, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria que vocês deixassem os contatos, os meios aos quais as pessoas podem recorrer a vocês caso queiram implantar, né, geralmente professores, diretores de escola, ou mesmo pais que tenham alguma dúvida. Por favor, fiquem à vontade. Bom, nós temos a nossa página na internet, editoralvorada.com.br, tudo junto. E aí nós temos o nosso espaço no Facebook, Livro Tosco, tudo junto. Você pode procurar Facebook/Livro Tosco e pode compartilhar, pode curtir, sinta-se à vontade para dar uma olhada no trabalho que tem sido feito. Tem também o e-mail da editora, contato@editoralvorada.com.br, esse e-mail também se encontra no site. Enfim,
Nós estamos lá à disposição para ajudar e orientar naquilo que for necessário, se alguém quiser e tiver o desejo de implantar o projeto. Legal. Bom, quem precisar entrar em contato com a gente, né? O telefone de contato é 9292-5615 ou pelo e-mail contato@tiagoarikawa.com.br. Tiago com TH, Arikawa com K e W. Que fique claro, né, Tiago? Ah, legal. O César acabou de entrar também, falando para vocês não esquecerem de implantar os projetos aí em creches públicas, escolas públicas, privadas, creches, enfim. É o que vocês acabaram de disponibilizar os contatos. Quem tiver interesse é só contatá-los. Parabeniza também o programa Saúde em Pauta Online. Obrigada, César. Então, eu agradeço, Junei, a sua participação. Tiago também. Parabenizo você por estar trazendo esse projeto para São Paulo aqui. Tenho certeza que vai ser sucesso. E ao Junei, que acompanha aí, que a gente estava conversando antes do programa começar, você está rodando o Brasil, acompanhando a implantação. Muito legal, viu? Sintem à vontade, utilizem o espaço de Saúde em Pauta Online para vocês precisarem, viu? Obrigado, viu? Obrigado pelo programa, obrigado, Ana Paula, obrigado, professor Junei. É um prazer, obrigado aos internautas. Muito obrigado, Ana Paula. Eu queria mandar um grande abraço para os nossos internautas, dizer da nossa satisfação e do privilégio que é poder estar aqui e falar um pouquinho a respeito do nosso projeto. Obrigada. Obrigada, internauta, você que participou, que mandou as suas dúvidas pelo chat. Estamos aqui toda quinta-feira, das 3 às 4 da tarde, ao vivo, falando sobre um assunto de saúde, comportamento, qualidade de vida e bem-estar. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima semana.